Bora lá então, pessoal, para uma live com o Teacher Fernando falando sobre inglês e coisas do dia a dia relacionadas ao inglês. E o assunto que a gente vai trazer aqui hoje vai trazer junto a nossa colega, a querida Débora. Débora Carini, vamos ver se você está ao vivo já na nossa live. Vamos chamar a Débora, bora lá chamar a Débora. Enquanto isso, pessoal, façam as perguntas de vocês aqui na caixinha de perguntas que eu vou estar respondendo vocês durante a nossa live. A Débora acaba de entrar. Bora lá chamar a Débora então. Aqui. Mrs. Débora. E aí, dona Débora? Welcome. Tudo Welcome. bem por aí, Débora? Tudo certo. Muito bem. E aí, como é que estão as coisas? Sextou e estamos aí fazendo uma live com o Teacher para falar sobre inglês. Muita coisa aí deve estar passando agora na cabeça do pessoal que está vendo a gente aqui, né? O que será que o Teacher vai perguntar para a Débora? A Débora também deve estar curiosa, porque eu falei para ela que eu ia falar só no dia, exatamente na hora que ela estivesse fazendo a live, que ela ia saber realmente sobre as perguntas que eu ia fazer para ela. Teacher, mas que pergunta que tu vai me fazer? Bom, antes de eu começar a fazer perguntas e falar um pouco, né, de inglês e falar realmente do assunto que a gente está aqui para falar, eu queria que você se apresentasse, Débora, de uma maneira onde as pessoas vão te conhecer de uma forma bem simples, dizendo quem você é, da onde você é e o que você faz hoje. Então, tá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Débora, então, tenho 23 aninhos, fiz nessa semana aí. Moro aqui em Santa Cruz do Sul e sou estagiária de RH na BAT Brasil, antiga Souza Cruz. Muito bem, dona Débora. Débora, vamos começar lá então a fazer umas perguntas aí que eu estou curioso primeiro para saber, né, o pessoal, mas como assim o inglês ajuda a gente a ficar mais objetivo? Por que eu coloquei essa frase ali na nossa postagem, né? Pelo seguinte fato, todas as pessoas, quando elas chegam em um determinado ponto no inglês, quem é professor de inglês já sabe disso. A gente consegue ver o aluno, o que mudou na vida dele. E uma das coisas que eu percebi, como a gente fez aquele concurso de depoimentos aqui no curso, eu percebi que uma das coisas que tu falou foi: eu consegui aprender a ser mais objetivo. E eu, cara, tá aí, foi isso aí o que mudou um pouco na vida da Débora com o curso de inglês. Ela começou a entender que a cultura inglesa começou a impactar a vida dela. Por mais que seja o mínimo que seja, ela começou a viver um pouco da cultura americana por causa do inglês. E o povo americano, a Débora, ela deve estar às vezes assim: nossa, mas o teacher sempre fala isso para mim e ele está falando de novo agora aqui pelo Instagram. Exatamente. Então, o que foi que tu percebeu, por exemplo, assim, um antes e um depois de quando... É que muita coisa estava também acontecendo, provavelmente, naquela época que tu começou a fazer o curso de inglês, né? Eu me lembro que tu estava começando a procurar, a querer crescer de carreira, e tu estava ali naquela indecisão que muita gente tem, que é: será que eu largo uma coisa que eu tenho agora que é mais segura para ir para uma outra que não é segura? Como é que foi isso aí para ti, Débora? Sim, foi bem difícil, né? Primeiro porque eu trabalhava, vou contar então, né, um pouquinho da história para o pessoal entender também. Eu Isso. trabalhava então de carteira assinada, né, quase 4 anos aí numa empresa familiar. E foi o meu primeiro emprego, então, né? E aí saí de lá para começar num estágio, né? Que não tinha carteira assinada, que não tinha, assim, muitas oportunidades de início, né? Era bem duvidoso. Então, foi bem difícil, assim. Eu lembro que eu pensei várias e várias vezes. E daí eu ficava muito me perguntando: e se eu não for? Mas e se eu for? Né? Então, a gente só vive uma vez, né? Então, vamos tentar, vamos arriscar e vamos ver o que dá.
E aí Cara, eu que bacana. tentei e deu tudo certo. Tô lá hoje, fez um ano, agora é dia 10 de janeiro que eu consegui, então, né, esse estágio. E tá sendo uma experiência incrível, né? Eu Super. me lembro que quando a gente conversou a primeira vez, eu me lembro que tu estava justamente nessa transição e eu falei, Débora, tem poucas vezes que tu vai poder arriscar na tua vida. Talvez essa seja uma delas, né? Eu pensei, será que eu incentivo a Débora a fazer isso ou eu fico quieto, né? Não, eu vou incentivar mesmo porque senão depois eu também vou me arrepender de não falar isso para ela. Aí eu contei a minha história para vocês, que foi o meu trabalho que eu tive também lá nos Estados Unidos e eu larguei tudo. Eu não sei se vocês lembram quando eu contei isso para vocês, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois dessa fase que o americano ele chama isso de burn the bridge, que é o queimar a ponte, né? Então tu pega e joga lá o teu objetivo no outro lado da ponte e tu queima ela, para tu não voltar mais na tua zona de conforto, para tu ir realmente atrás do que tu quer e não tem volta mais. E daí quando eu vi que tu estava fazendo isso, eu falei, a Débora vai conseguir. Daqui um tempo, pode ser agora, pode demorar um pouquinho, mas ela vai conseguir. E, cara, a língua inglesa eu acho muito legal isso, porque quando a pessoa ela começa a viver a cultura americana, ela também começa a fazer isso na vida dela, meio que, mesmo que sendo assim, inconsciente, ela começa a fazer essas coisas pelo fato de ela estar vivendo aquilo que a língua passa para ela, sabe? E eu não sei se tu começou a perceber isso, mas essa é a pergunta que eu ia te fazer agora. O que tu como que era assim, como que tu se sentia antes de fazer o curso de inglês e como que tu se sente hoje fazendo o curso de inglês? Bom, antes eu sempre tinha aquela pulga atrás da orelha, né? Tá faltando alguma coisa, mas eu não ia atrás, né? Então agora eu tô muito mais confiante, ainda não 100%, né? Porque eu faço. A gente tem aulas, então, uma vez por semana, né? Aí com o Uhum. teacher na escola, mas eu deveria estar também olhando outras coisas ainda, né? Além da aula. Então eu poderia já estar melhor, né? Mas com certeza hoje eu tenho assim mais segurança também, porque daí nesse meu trabalho atual, no antigo eu não tinha nenhum envolvimento com o inglês. Então também, talvez até por isso que eu não procurava, né? E aí então agora para seja multinacional ou seja alguma outra empresa, né, que tu tenha oportunidade de crescimento e desenvolvimento, o inglês com certeza ele vai nem mais ser um diferencial, né? Ele já está sendo uma necessidade mesmo. Então, no meu dia a dia, eu converso com pessoas de outros países, eu recebo e-mails em inglês. Então, nada que eu precise assim falar ou enviar um e-mail, mas talvez algum dia eu precise, né? E ainda mais quando se fala então de novo, né, de alavancar a carreira e crescer aí dentro, seja da empresa que eu estou ou em outra, com certeza hoje eu me sinto mais segura para na questão do inglês, né? Que bacana. Então tu consegue ver hoje que tu se tornou até uma pessoa mais segura, né? Começando a eu não acredito assim muito em coincidência, mas eu acredito nas coisas que a pessoa faz no dia a dia. E uma das coisas que eu vejo que tu é uma aluna bem esforçada, isso também acabou te trazendo exatamente isso, né? Esse amadurecimento assim como pessoa e consequentemente aí te ajudou também a crescer mais profissionalmente. Então, é que nem a gente estava falando dias atrás na aula, né? Hoje em dia, quem não tem inglês, a gente nem precisa mais falar isso, mas é uma coisa já tão comum que se a pessoa não está fazendo um curso de inglês hoje, ou ela não fala inglês ainda, ou ela não tem nenhum nível básico, cara, tu não existe dentro de uma empresa, né? Tu é só uma pessoa. E hoje eu consigo olhar para a turma de vocês ali e olhar, cara, que legal esses alunos aqui que que estão nessa turma aqui, porque eu me sinto orgulhoso de ter vocês como alunos, sabe? De ter visto o crescimento de vocês, de ver que vocês cresceram. Isso foi muito legal também como professor, sabe? Muito bem, teacher. E quais são as perguntas que a gente tem aqui para fazer para a dona Débora, além dessa primeira que a gente acaba de fazer, né? O que que mudou na vida da dona Débora? Bom, essa aqui é uma pergunta que eu acredito que tu nem esperaria que eu fosse fazer,
porque é uma pergunta bem comum de se fazer. Qual que era o tipo de problema que tu tinha na tua vida antes de fazer um curso de inglês? Então, por exemplo, quando eu converso com o pessoal, por exemplo, que é da área do TI, né, que tem bastante, eu tenho bastante hoje pessoas que me procuram que são da área do TI, porque eles realmente precisam falar inglês assim para ontem, né? Por quê? Porque toda a programação hoje em dia, toda a forma de se comunicar, de fazer qualquer coisa funcionar na área do TI, tudo é praticamente feito em inglês. Então essa é uma das perguntas assim que eu faço para as pessoas. Qual que é o tipo de problema que tu tinha, né, na tua vida antes de começar a fazer o curso? E agora o que que aconteceu depois disso? Por exemplo, agora tu está trabalhando hoje numa multinacional, então antes tu talvez não teria esse problema porque tu não tinha isso ainda, né? Por exemplo, tu vai ter que mandar um e-mail, tu vai enviar um e-mail para uma empresa. E essa empresa é fora do Brasil, tu vai ter que enviar um e-mail. Então talvez esse seria um problema que tu teria se tu não tivesse fazendo curso de inglês. Então, qual que era o problema que tu tinha antes de começar a fazer o curso de inglês? Eu não tinha nenhum problema, assim, né, teacher? Eu só tinha talvez receio, não sei se receio é bem a palavra, ou não sei qual outra eu poderia utilizar agora, mas capacidade também para me inscrever, de repente, em outras vagas, né, que na descrição, então, pedia, né, em inglês, mas daí, como eu não tinha, então não adiantava me inscrever, né? Mas não era um problema, assim, não quer dizer que seja um problema. Então tava uma maravilha a vida, não tinha nenhum É, problema, não tinha nenhuma nada para resolver, tava milionária. não, isso também não, né, teacher? Muito bem. E conta aí um pouquinho então para o pessoal também, Débora. Essa é uma parte que eu achei bem legal do teu vídeo lá, do teu depoimento que tu deu. Como foi que tu acabou me conhecendo, assim? Da onde que veio, tipo, vou fazer um curso de inglês com o Fernando, com o teacher Fernando. Como é que aconteceu aí de a Débora conhecer o teacher Fernando? Sim, foi bem engraçado, né? Foi meio que de empurrão, assim. E brasileiro opta muito pelo barato, né? Então também foi isso. Então, para começar do começo, né, a história. Eu faço, então, administração também, acho que eu não comentei lá no início, né? Faço graduação de administração. E aí, na época em que eu comecei a conversar com o teacher, que eu fui conversar com o teacher, eu estava fazendo o TCC e as monos ali. E aí a minha orientadora, né, a prof. Priscila, ela é prima do teacher Fernando. E aí a gente Aprendi, claro. sim, e aí a gente sempre trocou muito, né, orientador e professores, enfim. Eu sempre tive uma relação muito boa com ela. E aí eu sempre falava, né, dos meus objetivos, enfim, dos meus planos aí para o futuro. E uma dessas conversas a Pri falou: o Fernando tá abrindo uma escola, ou vai começar a abrir, alguma coisa assim, não me lembro exatamente também, né? Teacher já fazem 2 anos. Nem lembro que eu almocei Aham. ontem, então não vamos falar em anos, mas. Aí ela falou: o Fernando tá abrindo uma escola, quem sabe tu marca lá para conversar com ele, vai lá, esse é o teu momento. Alunos novos, ele vai estar fazendo um precinho legal e vai. Aí até que eu marquei, então, né? Cara, e Conversei na época foi o precinho, né? Eu vou te dizer que sim, hoje o pessoal vem aqui na escola e é claro que os alunos mais antigos eles sabem disso, né? Porque foram vocês praticamente que me ajudaram a construir a escola. Mas hoje eu ainda sinto assim que o pessoal vem aqui pela quantidade de coisas hoje que a gente entrega para os alunos. Eles não, o valor hoje da escola está praticamente o dobro do que era aquela época. E os alunos, nossa, mas esse valor até que está em conta. é, Ai, ai. Mas realmente, o brasileiro é uma das primeiras coisas, né? O brasileiro, ele não olha, às vezes, tipo, em quanto tempo que eu vou conseguir fazer esse curso? Ou o que que vai mudar na minha vida esse curso? Ou será que eu vou realmente aprender? A maioria dos brasileiros, eles olham pelo quê? Pelo preço. E foi aí que no começo eu tive a ideia, né, cara? Eu sei que o meu curso vai ser um curso diferente de toda a região, porque os alunos já vão praticar e eu vou colocar situações ali do dia a dia da vida para a pessoa realmente praticar. Como é que eu vou trazer essas pessoas para a escola, né, se eles nem me conhecem?
aí eu tive a sacada de fazer o que todo brasileiro é craque em fazer, promoção. Ai, ai. Muito bem. É E daí o que que essa que aconteceu? eu pensei, então. E daí o que que aconteceu? Quando a Prit falou, então, bah, vai lá que o meu primo tá abrindo uma escola. Daí eu marquei, né? Conversei, daí ela me passou teu contato, acho que foi assim, ela me passou teu contato, eu te chamei ele no WhatsApp, e daí tu disse, ah, vem lá tal e tal dia. Daí eu ainda tava no meu outro emprego, né? De carteira assinada, então eu Aí a trabalhava o dia inteiro. Débora quase perdeu o almoço. Sim, eu perdi, né? Eu só tinha 1 hora de intervalo, O tive que me deslocar teacher te até alugou lá. durante quase 1 hora para explicar como é que funcionava o curso, que ia ser maravilhoso, que tu não podia perder. E E daí aí eu pensei, cara, eu tenho que explicar. Aquele dia eu pensei, cara, eu preciso explicar tudo muito bem explicado para ela, porque se eu conseguir ela como aluna, eu tenho certeza que se ela fazer o curso, ela vai falar para as amigas dela que o curso é bom. E daí eu pensei, cara, no fim eu pensei, cara, eu não devia ter me estendido tanto, porque ela estava com pressa de ir embora. já vou avisando o pessoal aí que quiser marcar 1 hora com o teacher, diz que precisa sair correndo depois de 10 minutos, se for o tempo, porque ele realmente não só explica também, ele te aluga, assim, ele adora conversar. Eu já dou aula ali, né? Eu já É, dou bem aula. parece primo da Pri também. Ai, ai. Bom, e essa é uma das perguntas assim que eu não sei talvez como que tu se sentia na época, mas, né, o que que tu te lembrando assim a essa época, quando tu fez a compra do curso, quando que tu realmente sentiu assim, cara, eu me sinto agora pronto para comprar um curso de verdade? Porque eu encontrei, eu acho, o curso que eu estou procurando. Quando foi assim que tu se sentiu que tu estava realmente pronta para investir em um curso de inglês? Eu acho que foi nesse momento, sim, teacher, porque daí, como eu falei, né, eu uni o útil ao agradável, né, então o preço estava bom e eu estava precisando, né, Aham. e aí começamos as aulas, então, né, a gente começou ali com o vocabulário básico, enfim, e aí a maneira também como o teacher leva ali as aulas, né, divertidas e brincalhonas, então, né, fez com que eu não desistisse aí, né, e continuasse até hoje com o teacher. Mas eu acho que sim, acho que desde o início, assim, eu tava feliz, enfim, com a escolha, né? E acho que sim. Cara, que bacana escutar isso, Débora. E me diz uma coisa, depois dessa etapa assim de tu ter começado a aprender como é que funcionava a metodologia, ver como que funcionava também a cultura americana, como que o pessoal eles, né, interagem com as pessoas entre si, depois de tu começar a aprender também não só a língua inglesa, de aprender a falar e se comunicar em inglês, mas aprender a cultura também deles. Analisando isso hoje, assim, o que que tu faz que tu aplica isso hoje na tua vida? O que que tu pega e fala assim, o que que tu aplica na tua vida? Eu acho que uma das coisas que eu peguei até ali nas últimas aulas que o teacher nos falou, assim, meio que na brincadeira, mas eu acho que super que a gente pode levar para o nosso dia a dia, né? Que o próprio americano é muito objetivo, então não tem não sei, né? É yes ou no. Então, em alguns. Eu sou muito indecisa em várias coisas da minha vida, né? Enfim, várias decisões que eu preciso tomar, ou seja, qualquer coisa. Eu sou muito indecisa. E aí eu geralmente falo, né? O que eu falo eu não sei, né? Uhum. E agora, quando eu vou falar não sei, eu lembro do teacher falando yes or no, né? De ser Porque objetivo, né? não De, tem meio termo. E realmente, né? A gente não precisa dizer não sei. Se tu quer, tu quer. Se tu não quer, tu não quer, cara, isso né? eu acho Então, muito legal. O que que acontece depois, né, de um tempo, é de a pessoa ela começar a viver isso também, não só por causa da língua inglesa, mas que ela começa a vivenciar as coisas que ela aprende no curso de inglês, no curso de idiomas ou em qualquer língua que ela vai aprender, ela sempre vai extrair alguma coisa daquilo e aplicar na vida dela, no dia a dia. No caso do inglês, eu tento passar isso para vocês, né, para os alunos. Vocês precisam ser objetivos. E com tudo na vida de vocês. Por quê? Porque eu, como experiência, tive isso na minha vida e eu quero passar isso sempre em todas as aulas para vocês fazerem isso também e serem pessoas objetivas.
porque isso dá muito resultado. E como a gente sempre fala isso nas aulas, né, cara, tu consegue ver disparadamente, assim, as pessoas que fazem hoje inglês. Tu olha para ela e tu vê se essa pessoa ela tem uma postura, ela tem uma forma de se comunicar, ela se sente uma pessoa assim mais comunicativa, mas também uma pessoa mais com mais autoestima, sabe? E eu consigo perceber isso de vocês quando vocês começaram a fazer o curso. E hoje, depois de um tempo, olha assim, cara, olha só, essa pessoa, ela mudou totalmente. Hoje ela é uma pessoa muito confiante e tu consegue ver que ela se tornou até bem objetiva pela caminhada dela, como ela foi vivendo, por mais que seja um pouco ou bastante o quanto ela se dedica, ela começa a pegar aquelas coisas assim e vivenciar aquilo, né? E isso é uma coisa que eu vejo assim bastante até na turma de vocês. Eu vi que agora há pouco aqui até entrou alguns dos alunos da turma, né? E entrou aqui o Fabrício, entrou o Fábio, que é de outra turma, entrou a Júlia. E, cara, cada um desses alunos assim que eu vejo, hoje a transformação que eles tiveram até de autoestima no dia a dia deixa eles assim ser uma pessoa bem mais objetiva, sabe? Não ficar naquela indecisão de tipo, ah, eu não sei o que eu quero, eu tô pensando, né? E hoje eu vejo também a Débora, ela é uma pessoa, é uma outra pessoa, né? Hoje é sim ou não e bola pra frente. Muito bem, teacher. Bom, uma das perguntas que essa pergunta aqui provavelmente tu deve escutar toda a aula, né? A pergunta explicativa. O que que tu gosta hoje, por exemplo, no inglês, quando uma pergunta ela é explicativa, que tu faz, por exemplo, não precisa ser exatamente só no inglês, mas se tu pega aquele exemplo da ferramenta que a gente usa lá, né, que é a ferramenta POP, né? O que que é a ferramenta POP? Explica para nós aí, Débora, senão o pessoal vai achar que a Débora também não sabe, né? O POP, então, é a subtração das iniciais de pergunta objetiva e pergunta explicativa. E Show. aí é o que a gente utiliza, então, para memorizar, né? Porque a gente também tem isso, a gente não quer decorar, mas se a gente usa uma palavra que nos remete a lembrar, né, facilmente, então isso com certeza nos ajuda. E aí esse POP não saiu da primeira aula da minha cabeça, né? Eu lembro hoje ainda. E do suveco também, né? Que são Sujeito. subjetivo, sujeito, verbo e complemento. Então, essas dicas do teacher também vão nos ajudando aí no dia a dia. O Mas parafrasear. também, sim. Cara, isso é Repetir muito o legal, nome. porque a forma, assim, né, de tipo, ferramenta POP, que é perguntas objetivas que vão me levar para fazer perguntas explicativas. Se a gente faz isso até no nosso dia a dia, cara, tudo fica muito fácil, né? Então tu vai conhecer uma pessoa, tu começa conhecendo ela fazendo pergunta objetiva. Do you work? Aí a pessoa vai dizer yes, I do, ou no, I don't. Aí que tu realmente vai para o segundo passo, que é de conhecer ela detalhadamente, né? Where do you work? I work at Let's Go English. E por aí vai, sabe? Teacher. Então quer dizer que a ferramenta POP serve para isso, né? Serve para fazer perguntas objetivas e perguntas explicativas. E aí se eu te perguntar, Débora, quais que são as perguntas explicativas? Aí tu vai lembrar daquela outra ferramenta que se chama 5W6H. 5W. Exatamente, o 5W6H. Que massa, cara. Que show que tu conseguiu entender bem as ferramentas aí, como usar elas. E como que tu usa hoje, assim, no teu dia a dia, assim, essas ferramentas, Débora? Tu já consegue ver, assim, uma diferença? Acho que sim, teacher. Acho que principalmente no trabalho, né, que é onde a gente mais vai utilizar, então, tanto o inglês, né, ou como outras ferramentas, Uhum. às vezes a gente precisa também parar, né, quando vem uma demanda, né, preciso fazer isso, aquilo, tá. O que que é, para quando é, né, para que dia é, enfim, seja uma tarefa, Show. né, eu preciso
disso eu preciso disso. Tá, o que que exatamente tu precisa, até qual dia tu precisa, para onde, né? Tudo certinho para não ter erro também na entrega, né? Uhum. Cara, que bacana. Essas empresas, assim como a empresa que tu trabalha hoje, que são multinacionais, né? Elas realmente trabalham isso muito certinho, até pela questão de elas serem empresas que trabalham a língua materna delas, que é o inglês, né? Então, se tu for analisar todas as tasks, que são as atividades que tu tem ali para cumprir, né? Tu vai ver que todas elas têm o 5W6H. O que que é? What? Quando que é? When? Para quem que é? Who? Quando que é? When? E todas essas atividades de entrega, elas são assim feitas especificamente usando o tal do 5W6H. E daí vem aquelas perguntinhas de H, né? Por exemplo, how often? Aí tu tem que dar uma frequência de quando que aquilo acontece. Só que daí já vai depender muito do setor, da parte da empresa que tu trabalha, para estar usando mais esse tipo de pergunta, que tem a ver mais com frequência, né? Aí já tem, por exemplo, o nosso colega o Josimar, que essa área eu acho que já é mais a área dele, que ele trabalha numa área onde é a área de segurança do trabalho, né? Então, essa área aí, eles já trabalham com bastante coisas, com planilhas de frequência, que daí eles precisam estar explicando isso aí bastante, né? Sim. Muito bem. E analisando até hoje a tua vida no teu trabalho, assim, Débora, o que que tu vê, assim, de evolução que tu teve depois que tu começou a colocar na tua cabeça que tu queria se tornar uma pessoa assim, cara, eu me lembro que o teu objetivo era, eu quero fazer isso daqui. E eu, cara, eu acho que dá para te ajudar com isso daí, né? Eu acho que fazer o inglês aí vai te ajudar a fazer isso daí. O que que tu olha para Débora de quando tu trabalhava no teu emprego antes, que não sabia falar inglês, e na Débora de hoje, que já está trabalhando numa multinacional e está aí agora falando inglês e está dando voadora no Mickey? Bom, como eu falei lá no início, eu acho que as oportunidades, né, teacher, eu me sinto bem mais segura, né, tanto para desenvolver as minhas atividades, quanto para me inscrever em outras oportunidades, seja na própria empresa, né, ou fora delas. Acho que com certeza a segurança não porque eu não sei falar fluente ainda, né? Mas por Uhum. já entender muita coisa. Lá a gente tem algumas lives que acontecem em inglês, então eu entro, mesmo que eu não saiba tudo, né? Mas já para ir instigando, né? Aprendendo, enfim, ouvindo ali pessoas diferentes falar, né? Até hoje eu só ouvi o teacher falar inglês, né? Eu não busquei ainda uma série, enfim, alguma outra coisa, né? Também um puxão de orelha aí para mim, mas é bom a gente ouvir outras pessoas, né? E tô entrando então nessas lives também para ouvir. Que Daí show. minha colega até falou daí a gente nessa live a gente precisou sair, foram divididos em grupos, era só mulheres, né? A gente foi dividido Uhum. em grupos e aí a gente precisava se apresentar umas para as outras. Então tinha pessoal de tudo que é lugar, né? De outros países, enfim, e culturas. E aí a E minha aí a colega, língua que tu vocês vive usaram para teacher. aí a língua É, que vocês usaram para se comunicar com esse outro pessoal foi em inglês. o E inglês. daí a minha colega saiu ligeiro assim antes dela entrar num grupo com medo, né? Daí nem deu tempo, né? Eu tava meio que paralisada assim, eu pensei, meu Deus, é agora ou nunca, né? E aí eu lembro que foi bem engraçado, porque eu consegui falar assim, mas foi bem o básico assim, né? Mas fiquei bem feliz porque eu consegui me apresentar. Então era só falar realmente o nome, a idade, em qual local tu tava, a unidade, né? O que que tu fazia. Então foi bem legal já naquela live que eu consegui falar, né? E aí fiquei feliz também por mim, né? Por ter tentado isso. E aí agora todas as próximas eu tento sempre entrar para ver se eu Cara, que consigo. bacana escutar isso. Uma das coisas que eu sempre falo pro pessoal é isso, sabe? Tipo, meu, tu tá procurando aí uma série para te ajudar, que tu vai escutar todo dia. Entra no Netflix e escolhe simplesmente uma série que tu gosta. Provavelmente ela vai estar em inglês. Uma das séries que eu gosto muito, por exemplo, que eu fiz faculdade de Direito, foi o Suits, né? Aí o pessoal brasileiro fala, ah, o Suits? Não, não tem nada de Suits, é Suits,
né? Que a tradução, se for traduzir aí para o inglês, vai ser ternos. Então, aquele seriado que se chama Suits, que tem lá o Harvey Specter e o Mike Ross, que são os dois advogados ali, que são os personagens principais. Cara, eu assisti toda aquela série junto com a minha noiva em inglês. E ela não falava nada em inglês. Ela estava começando na época a fazer inglês. E aí foi que despertou nela a vontade de começar a fazer realmente curso de inglês. E eu acho que isso ali incentivou muito ela, porque ela também gostava bastante desse tipo de série. Então, isso é uma dica até que eu te digo. Que tipo de, por exemplo, de coisas que tu gosta, Débora? Ou que tipo de série, de filme? Eu gosto de comédia, romance, terror não é o meu, meu favorito. E suspense, de repente, também. Então, uma série que eu te recomendo muito tu assistir, que é de comédia, que tá agora no Netflix, é o The Office, que é tipo o escritório, né? Cara, é um pouco mais antiga essa série, tem um ator muito famoso, mas, cara, que série bacana. É o cara que tenta ser o chefe, que ele acha que ele é o chefe perfeito, mas ele é o pior chefe do mundo. Tá, vou E olhar. nessas, é muito legal. E nessa série do The Office, o inglês que passa ali é um inglês que é muito fácil de entender, porque não é um inglês que é tipo aquelas gírias, com cheio de gíria, um inglês rápido, assim, falado muito rápido. Não. É um inglês que a pessoa consegue escutar com calma. E ela já vai fazendo até aquele exercício que a gente chama de shadowing, né? Aí, mais cedo, eu até tive um outro conhecido que me chamou aqui e perguntou, bah, que bacana, como é que funciona exatamente essa série aí, como é que funciona essa forma de aprender também, de ter uma técnica, né, para aprender inglês aí, para dar um up. Uma das técnicas que a gente usa nas aulas até é a técnica do shadowing. Como é que funciona exatamente essa técnica? A técnica funciona da seguinte forma. A gente simplesmente coloca, por exemplo, uma música onde o aluno não vai estar enxergando nada, ou pode ser até uma série. Só que o aluno, quando ele vai escutar, ele tem que simplesmente escrever as coisas que ele está escutando do jeito que ele conseguir. E não interessa nesse momento, não é importante a pessoa escrever corretamente, mas sim ela escutar e ela escrever o que ela está escutando. Por quê? Porque depois, quando ela for entender o conceito desse tipo de técnica, ela vai ver que o mais importante não é o escrever, mas é entender a pronúncia, porque a pronúncia vai ajudar ela a falar aquela palavra depois. E aí, por exemplo, uma das técnicas até do shadowing é tu colocar, por exemplo, durante 1 minuto seguido, né? Vamos dizer que tu vai fazer isso depois. Tu vai colocar lá o seriado, o The Office. Aí tu vai pegar para assistir e tu vai colocar durante 1 minuto e tu não vai pausar, tu vai tocar direto durante 1 minuto. Nesse 1 minuto, tu vai escrever tudo o que tu conseguir entender. E daí tu vai pausar e vai voltar no início. E tu vai fazer isso repetidamente durante umas 3 ou 4 vezes, ou até 5. Ah, teacher, agora eu consegui. Nesse 1 minuto que eu escutei eles falando, eu consegui escrever quase tudo. Aí que tu coloca a legenda em inglês e vai vendo passo a passo para ver se tu escreveu e bate de acordo com aquilo que tá ali. E aí tu vai ver certinho se tipo, bah, eu tô entendendo realmente o que eles estão falando e eu tô escrevendo de acordo. Por mais que a escrita não esteja correta, mas o significado daquilo tá batendo de acordo com o que eles estão falando. Legal, teacher. Mas então tá, dona Débora, já é 9 horas agora, e agora, como você sabe, nós temos uma aula ao vivo, né? Porque aqui na Let's Go English, o teacher tem aulas de segunda a sexta-feira, aulas ao vivo das 9 às 9h45, aulas de 45 minutos ao vivo aí. Não tem desculpa para as pessoas dizerem, teacher, eu não tenho tempo para assistir as aulas, ou eu não consigo, por quê? Como a Débora falou, isso é uma questão de escolha e são prioridades, né? Então, na época, a Débora tinha uma prioridade que era aprender inglês. Hoje tem muita gente que às vezes eu pergunto, tá, por que tu quer aprender inglês?
Aí a pessoa, muitas vezes, ela não sabe responder essa pergunta. Aí eu começo a fazer as perguntinhas de WH. Quando foi que tu decidiu fazer o curso de inglês? Aí a pessoa, eu acho que foi quando eu comecei a procurar um emprego e eu vi que precisava ter inglês. E essa foi uma das perguntas que eu te fiz lá, lembra? E daí, tu respondendo essas perguntas, tu vai entender que realmente, cara, eu preciso fazer o curso de inglês. Né? Por que que eu preciso fazer um curso de inglês? Porque hoje o curso de inglês praticamente se tornou uma coisa que é tão comum que é praticamente como um curso de computação, né? Antigamente tu tinha que fazer um curso de computação, senão tu nem conseguia emprego, né? Tu nem existia. Hoje em dia o curso eu acho que de inglês já está assim, né? Já é uma coisa tão comum. Tem até as escolas já para criançada, as escolas bilíngues, né? Que são as escolas particulares que já tem inglês desde a quinta, sexta, da quinta não, desde quando a criança tem 5 anos de idade, né? E, cara, isso eu acho muito bacana. Tem muita coisa que vai mudar nos próximos anos no Brasil e eu acredito que o inglês vai ser uma delas que vai ajudar bastante, né? Vai fazer aí a galera se puxar para começar a falar inglês de verdade. Nos países hoje, que nem da Europa, são 44 países que tem até, praticamente todos eles falam inglês. É a segunda língua oficial do país, né? Então, se tu for, por exemplo, para a Alemanha, tu vai falar inglês. Se tu for para a Itália, tu vai falar inglês. Se tu for para, sei lá, qualquer país que seja da Europa, é bem possível que tu vai falar mais a língua inglesa do que a própria língua do país. Então tá, dona Débora, já está preparada aí para a atividade da semana que vem, que é vocês procurarem agora um emprego fora do Brasil também? Ah, sim, verdade. Muito bem, então fiquem preparados aí essa semana, que essa é uma das tarefas para a turma de vocês. Sim. Show de bola. Débora, brigadão por ter participado dessa live, por ter disponibilizado esse tempo aí, numa sexta-feira. Capaz. Só tenho Super a legal. agradecer aí, pô, brigadão mesmo. E é isso aí, sextou, Friday. Bom fim de semana aí para você, para sua família, para todo mundo que estava aqui. Pessoal, quem tiver interessado aí, né, e querer conhecer mais sobre o curso da Let's Go English, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, às 20 horas e 23 minutos, eu vou estar fazendo um evento online totalmente gratuito, ensinando o passo a passo de como aprender a falar inglês do zero. E eu espero que vocês se inscrevam. O link está aqui na bio agora. Entrem lá no link e se inscrevam, meus queridos, que eu vejo vocês no dia 29. Valeu, Débora. Valeu, galera. Teacher. Have a good weekend.